refúgio está em Deus. Irmãos, nós demos início à exposição da carta de 1 Pedro no domingo passado. 1 Pedro. E nós vamos continuar essa exposição, né? Se Deus permitir, até o final da carta. Epístola de 1 Pedro. Desta vez nós expomos os versículos 1 e 2. E agora, na continuação, vamos ficar com os versículos 3 a 9. Pedro, versículo 3 ao versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Não nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurada por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, o nosso pedido como igreja, Senhor, é que o Senhor edifique a nossa vida, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor molde a nossa mente, e que possamos sair daqui, Senhor, transformados pela Tua Palavra, que Teu Espírito Santo, Deus, que habita em nós, fale conosco, Senhor, nos exorte, nos abrace, nos console, nos ame, Deus. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nosso pedido como igreja é que o Senhor fale conosco, em nome de Cristo. Amém. Amém. Irmãos, nós começamos a falar no domingo passado sobre essa carta, essa epístola de 1 Pedro. Trouxemos algumas informações, né? Vemos que Pedro ele desenha, ele tem um propósito quando escreve essa carta, e um desses propósitos é fazer com que essa carta passeie, né, ali pela Ásia Menor. E aí o que acontece? Ele vai passar primeiro no ponto, um lugar lá em cima, depois desce para a Galácia, depois vem para a esquerda para a Capadócia, depois sobe a Ásia, e depois volta a Bitínia, que é do lado de Ponto e Bitínia, né? Então é como se fosse um círculo. Ele tem esse propósito de que a carta passeie nesses pontos, propositalmente ele faz isso, ele planeja isso para que mais pessoas tivessem acesso. Baseado nessas informações, né, nós vamos falar sobre um tema que nós temos falado bastante, mas não tem como fugir, porque a carta ela fala disso, né? Então vai sempre estar baseado nesse tema. E o tema de hoje é: onde está e onde não está a nossa alegria. Então vamos ver versículos que vai dizer onde está a nossa alegria, e vai ter versículos também que vai dizer onde não deve estar a nossa alegria. Então, a primeira coisa que nós olhamos no texto e achamos é que a nossa alegria ela está baseada numa herança futura. Falamos um pouquinho disso hoje, temos falado também esses dias, e vai compreender dos versículos 3 ao versículo 5. A gente vai tratar esses versículos nesse começo. Então, o apóstolo Pedro ele começa escrevendo esse texto dizendo assim: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma expressão, irmãos, muito usada no Antigo Testamento.
Por várias vezes, homens de Deus se referem a ele como o Deus ou o Pai bendito. Por várias vezes no Antigo Testamento. Isso se repete constantemente, chamando de Deus aquele que é bendito, o bendito da nossa alma. E Pedro usa essa mesma referência, essa mesma expressão, escrevendo para os peregrinos. Lembra que a gente disse no último sermão de domingo à noite, que eles eram peregrinos e eles estavam sendo perseguidos. Por isso essa circulação da carta, com esse propósito, para que maior número, a quantidade de pessoas recebessem essa carta. E ele vai dizer, esses peregrinos, esses perseguidos, né, afirmando que o motivo deles estarem sendo perseguidos é pelo Filho de Deus que é bendito. Ele usa a mesma referência. Veja, Pedro enfatiza quando lembra a expressão e acrescenta, porque lá no Antigo Testamento a expressão era limitada, era parcial, do Deus bendito. Agora veja o que Pedro diz no versículo 3: bendito o Deus e Pai. E agora ele vai acrescentar, ele vai completar a expressão: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, o apóstolo Pedro, né, inspirado por Deus, ele completa essa expressão, irmãos. Ele completou porque era o Espírito Santo, ele tem autoridade, para fazer isso, né? Assim como Jesus Cristo resume a lei moral de Deus, os 10 mandamentos em 2, porque Jesus Cristo tinha autoridade para fazer tal coisa, assim o apóstolo Pedro também tem autoridade, porque é o próprio Espírito Santo inspirando ele. E agora ele completa a expressão tão usada no Antigo Testamento, mas agora ele de uma forma plena. Pedro completa a expressão. Ele diz, o Deus, ele é bendito, é Deus e Pai. Não termina aí. Ele é Deus e Pai do Filho, do nosso Senhor Jesus Cristo. E o termo Pai aqui aplicado na pessoa da Trindade não significa que o Filho, Jesus Cristo, ele foi criado. A gente falou um pouquinho disso hoje de manhã, né? Ou ele passou a existir. Nós sabemos que o Filho, Jesus Cristo, ele sempre existiu. Ficou claro para a gente isso hoje de manhã. Ele é eterno, ele dá início a todas as coisas. O próprio João, no capítulo 1, no versículo 1, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Eu estou repetindo aqui, irmãos, porque o sermão de manhã não foi programado, né? Mas Deus entende essas coisas. O pastor estava meio mal, ele não conseguiu pregar. Está passando por um momento de saúde difícil, né? Então, o termo Pai, como nós usamos constantemente, Pai, o Filho, o Espírito Santo, ele é usado para demonstrar exatamente o relacionamento da Trindade. A gente chama de economia da Trindade, um se relacionando com o outro. Mas não há uma forma de hierarquia, onde um é o chefe, o outro é o encarregado e o outro é o peão. Não é essa forma de relacionamento que eles têm um com o outro, mas uma forma de parceria. Eles se relacionar. A gente vê lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, salvo engano, né? Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. O verbo fazer está no plural, né? Se Deus ele não fosse em 3 pessoas, porque ele usaria o plural, né? nessa frase. Façamos. É como se a Trindade ela se ajuntasse e nesse relacionamento discutisse, né? De uma forma santa, decidisse criar o homem para a glória de Deus. Então, o Pai não é maior que o Filho, é uma parceria. O Pai é como se fosse o grande planejador e orientador, né? O Filho responde, obedece em amor e mansidão. O Pai envia, o Filho prontamente vai. Veja, irmãos, o relacionamento que a Trindade tem, ele é perfeito, né? É um só pensamento, um só objetivo, um só sentimento. É como se fosse um só corpo, né? Esse relacionamento, irmãos, ele é modelo para os crentes perseguidos daquela época. Eles deviam olhar para esse texto e quando eles lembrassem da expressão bendito Deus, e Pedro agora completando a expressão, quando ele diz do nosso Senhor Jesus Cristo, para olhar para esse relacionamento que tem entre o Pai e o Filho e ser um modelo para a igreja daquela época. Eles deviam ter o mesmo objetivo, os mesmos pensamentos, um relacionamento puro, sem avareza, sem querer um melhor que o outro, mas ter o mesmo propósito, o mesmo pensamento, um só corpo, um só pensamento. Bem verdade, irmãos, que entre eles, com certeza, tiveram várias discordâncias, discussões.
Nós vemos os próprios apóstolos se reunindo, né, lá em Jerusalém para tratar das diferenças, como a circuncisão e a incircuncisão. Mas aquilo que unia aquele povo era muito maior daquilo que queriam separar aquele povo. Eles deviam viver com o mesmo objetivo principal: glorificar o nome de Deus. Minha pergunta, já aplicando na nossa vida, é: como tem sido, irmãos, o nosso relacionamento dentro da igreja? E quando eu falo isso, irmãos, é para pensar em nós mesmos. Não lembrar das atitudes alheias, que a gente condena muitas vezes, que a gente julga, mas pensar no nosso relacionamento dentro da igreja. Será que temos vivido de forma unida, no só pensamento, no só objetivo? Ou estamos deixando coisas banais e pequenas, né? Coisas pequenez perturbar a nossa paz? Temos tido os relacionamentos santos fora da igreja? Irmãos, a rede social, ela traz um monte de desgraça, né? Tem alguns benefícios, né? Mas traz um monte de desgraça e revela um monte delas, né? Tem que ter cuidado, irmãos, com nossos relacionamentos, com os nossos amigos, os meios que nós estamos vivendo. Irmão, nós devemos ter um relacionamento parecido com a da Trindade. Porque, irmão, se um de vocês adoece, nós adoecemos juntos. A igreja adoece, irmãos. Nós temos que viver um para com o outro, sendo suporte. Uma igreja saudável que glorifica o nome de Deus. Assim também deve ser dentro das nossas casas, da nossa família, com a nossa esposa, com nossos filhos, com nossos pais. A igreja adoece quando um membro, somente um, está em pecado. E se isso não for tratado, nós sofremos também essa consequência. Todos pagam por um, sempre foi assim. Deus sempre viu o seu povo não como algo único, não só como uma pessoa, mas como um povo de Deus. Veja, no Antigo Testamento, quando alguém cometia um pecado, todo o povo sofria as consequências desse pecado. Não é diferente com a igreja. Os povos dispersos e peregrinos também tinham que viver como um, pois o nosso Deus, Ele é 3 em 1. Sabendo disso, e por causa disso, Pedro começa a encorajar o povo perseguido e descreve a regeneração. Regeneração é essa segunda as misericórdias de Deus. É interessante isso aqui. Pois a palavra regeneração aqui, ou nascer de novo, né, que é o significado dela, do original, tem um significado muito intenso. É mais ou menos assim: é como um pai que vê seu filho nascer de novo. É como uma imagem aqui, né, para a gente poder entender o que significa isso. Um nascer de novo é como um pai quando vê o seu filho nascer, né, sair do ventre da mãe, da esposa, só que o filho nasce morto. E por causa da misericórdia de Deus, essa criança ela volta à vida. É um nascer de novo. Significa literalmente isso. É como se nascesse de novo mesmo. É como se saísse morto e com misericórdia de Deus começasse a respirar, a ter vida. Por isso que nós lembramos, né, da conversa que Jesus teve com Nicodemos. E aí Jesus respondeu a ele: Nicodemos, você tem que nascer de novo. E aí Nicodemos pergunta, né, mas eu preciso voltar para o ventre da minha mãe? Porque era exatamente isso a imagem que trazia à mente daquele povo. É exatamente o que a palavra original quer dizer. E Pedro, é esse sentimento, é essa imagem que Pedro usa aqui para regeneração. É a mesma palavra que Jesus usou para nascer de novo. Pedro afirma que já tinha acontecido. Veja, ele sabe que o povo estava sendo perseguido, mas ele tinha um motivo de se alegrar, pois eles nasceram de novo. Veja lá o texto, que versículo 3, continuação. Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou, nos fez nascer de novo. Isso é aquilo que Jesus Cristo já tinha feito por eles. Vocês estão sendo perseguidos, mas irmãos, vocês estão sendo perseguidos não com a antiga pessoa que vocês eram. Vocês agora estão sendo perseguidos com a nova pessoa. Vocês nasceram de novo. Vocês são regenerados. Mas
E vem uma série de perguntas, né? Diante do texto, diante dessas coisas. Uma boa forma da gente meditar no texto, irmãos, quando a gente está lendo em casa, né, já vai uma dica para a gente, é fazer perguntas ao texto. A gente começa a perguntar o texto afirma uma coisa, a gente pergunta e vai buscar o porquê. Daqui a pouco a gente está maravilhado com a palavra de Deus. Mas aqui nos traz algumas perguntas capciosas, né? Nos regenerou para quê? Ou a fim de quê? Mas Pedro declara isso na continuação do texto. Veja lá. Nos regenerou para o quê? Para uma viva esperança. Viva esperança, mas viva esperança dada por quem? Outra pergunta, né? E ele continua: mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Veja como o texto é didático, né? Ele mesmo, aparente ter uma pergunta, ele mesmo dá a resposta. Não quer deixar dúvidas. Pedro quer mostrar a verdade clara da palavra de Deus. Irmãos, aqui nós conseguimos entender a doutrina da salvação. Os motivos de morte e ressurreição de Cristo. Ele morre para nos regenerar, para que a gente nasça de novo, para fazer com que a gente deixe aquele antigo, aquele homem velho, ele morra e agora uma nova criatura. Ele nos regenera para que possamos ter esperança futura, a esperança que está baseada na ressurreição de Cristo. Veja como a doutrina é maravilhosa. Jesus Cristo, ele morre para quê? Para nos fazer nascer de novo. Jesus Cristo ressuscita para quê? Para que possamos ressuscitar no futuro. É o já e o ainda não. Nós fomos salvos na morte de Cristo, mas seremos salvos na glorificação. Veja, o próprio Senhor Jesus inaugurou o reino aqui na terra, mas o mundo ainda jaz do maligno. Porque o reino perfeito e pleno, na glorificação, já tem, mas o ainda não. A Bíblia se desenvolve desse modo. É por isso que nós somos salvos, mas ainda batemos de frente com a tristeza, com as angústias, com as doenças no presente. Mas devemos nos manter alegres, porque ainda seremos na glorificação. Veja que maravilhosa doutrina. A regeneração, o nascer de novo, está baseado na morte de Cristo. E a esperança está baseada na ressurreição de Cristo. Por isso que Cristo não poderia somente morrer. Ele deveria ressuscitar. Porque, irmão, se ele somente morresse, não estaria completa a obra. Seríamos salvos. Mas salvos para quê? Agora nós sabemos, mediante a ressurreição dele, para a nossa herança futura. Pedro está afirmando aqueles peregrinos que, assim como Cristo ressuscitou, todos no último dia, mesmo tendo passado pela morte, ressuscitarão para receber uma herança agora incorruptível, sem mácula, inacessível. Veja, agora de uma forma completa e plena, nós veremos com o Senhor Jesus Cristo sem pecado, sem malícia, sem inveja, sem ambições. Por isso, irmãos, nós ceamos até a volta do Senhor Jesus Cristo, até o dia que Ele ressuscitar o nosso corpo, para recebermos a nossa herança incorruptível. Por isso nós estamos alegres, por isso nós devemos viver alegres, por isso a ceia é um momento de alegria, onde nós lembramos da morte, mas também lembramos da ressurreição. Mas que herança é essa, irmãos? No Antigo Testamento, a herança que o povo queria receber era a terra que manava leite e mel. Uma promessa em que o Senhor abençoará todas as famílias da terra, em Gênesis capítulo 12, em Abraão. Deus faz uma aliança com Abraão e promete uma terra. Sai da tua terra, da tua parentela, e eu te mostrarei para onde tu vai. Uma terra que mana leite e mel. Veja, a herança do povo da antiga aliança era a terra prometida, Canaã. Mas essa herança, irmãos, ainda era corruptível, ainda tinha suas mazelas, ainda tinha os seus problemas. O que Cristo nos oferece não é mais aquela Canaã, mas uma Canaã celestial, uma Canaã incorruptível, sem mancha, sem pecado. O Senhor nos oferece o céu.
A herança do povo da nova aliança é bem melhor do que a herança do povo da antiga aliança. Me entendam aqui o que eu estou falando? Nós, como filhos adotivos de Deus, temos como herança, na morte e ressurreição de Cristo, a nova criação, os céus. Os céus. Herança essa, como diz na continuação do versículo 5, que é guardada pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ou seja, jamais o povo de Deus deixará de receber essa herança. É algo certo. Nos encontraremos, irmãos, no céu com o Senhor Jesus, Salvador Jesus Cristo. A nossa alegria está baseada na esperança futura. Vimos que onde está baseada a nossa alegria? Na esperança futura. Mas agora, a alegria não está baseada nas circunstâncias. Veja comigo, os versículos 6 a 7. Diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em um louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pedro inicia o versículo 6 usando uma preposição, nisso. Ou seja, tudo o que ele falar a partir de agora, do versículo 6, só é possível porque temos como fundamento o que ele já falou nos versículos anteriores. É como se fosse uma consequência. Isso vai acontecer porque isso aconteceu. A gente vê isso muito no Novo Testamento. São condicionais, né? E sempre os versículos explicando outros, ou sendo como consequência de outros. Então, olhando para a esperança futura, aí nisso vocês devem exultar. É mais ou menos isso que o texto está nos relatando. Olhando para o que o Senhor nos prometeu, nisso nós devemos exultar, louvar o nome de Deus. Irmãos, se eles olhassem para o presente, com certeza eles não iam se alegrar, sendo perseguidos, sem casa, sem teto, sem família muitas vezes, com parentes mortos, vivendo de uma cidade para outra, na maior correria. Se eles olhassem para o presente, com certeza eles chorariam e não se alegrariam. Mas, irmãos, eles deviam olhar para a esperança. Pedro os lembra de olharem para a frente, para o futuro, e assim se alegrarem. Pedro está afirmando que a dor da circunstância difícil pode até durar um tempão, e é fato. Talvez você esteja vivendo uma dor de uma circunstância difícil já há muitos anos. Mas a herança futura, irmãos, ela não dura um tempão, ela é eterna. É muito mais que isso, ela não tem fim. Então é exatamente isso que o apóstolo explica. Veja na continuação do versículo 6. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Veja só. Pedro afirma que a alegria e a tristeza serão uma constante no coração do crente. Quando nos depararmos, irmãos, e olharmos para esse mundo, para os ímpios, para os próprios crentes, vamos ser desapontados diversas vezes. Ficaremos tristes, irmãos, diversas vezes. O luto, nós não nascemos para morrer. Nós morremos por causa do pecado. Então, o luto, irmãos, é um momento de muita tristeza. Não é uma coisa normal para nós. Nós somos criados para ser eternos. Então a morte vem como algo totalmente contrário à nossa natureza. Por isso que é tão ruim o luto, né? A escassez, os pensamentos maus, ele vem à nossa mente. Irmãos, talvez a gente fique triste com pequenas coisas também, né? Às vezes a gente entra aqui na igreja e o irmão dá graça e paz, boa noite, e o outro não responde, né? E a gente já fica triste, rapaz, aquele irmão é muito mal educado, como é que eu falo com ele, dou graça e paz, dou boa noite, o irmão nem olhou na minha cara, e aí já é motivo para o irmão não vir mais para a igreja. Irmãos, talvez o irmão só estava
com a cabeça na lua, ou talvez o irmão tenha passado por um dia tão difícil, por uma semana tão difícil, por tantos problemas que nem prestou atenção, ninguém falando com ele, mas nós tomamos o lugar de Deus e julgamos e decretamos aquilo que é certo, aquilo que é errado, e por último o Senhor Jesus leva a culpa de tudo, porque eu não vou voltar para a igreja. Irmãos, esse tipo de tristeza vai vir sempre ao nosso coração, mas o diferencial, irmãos, daquele que tem Jesus Cristo é receber esse tipo de mal. E o diferencial é exatamente isso. Como nós vamos revidar isso. Como nós vamos reagir a essa ação. É isso que é diferente naquele que tem o Senhor Jesus Cristo no coração. Irmãos, tentem, não sei se os irmãos já fizeram, mas tentem, quando alguma pessoa lhe tratar mal, seja num ponto de ônibus, ou seja no mercadinho, ou em algum lugar, e você responde tratando essa pessoa maravilhosamente bem. Sabe o que você faz, irmãos? Você constrange essa pessoa com essa bondade, misericórdia que vem do alto. Você ensina a essa pessoa como não vale a pena, né, viver uma vida rancorosa. Pedro está afirmando que esses desapontamentos são necessários. Veja só, o mundo ouvindo isso é loucura, né? Como é que você está dizendo, Caio? Que as tristezas são necessárias para as pessoas. A melhor tradução desse versículo é que no tempo que Deus desejar, veja lá, no versículo 6, né? A melhor tradução desse versículo é assim, ó: no tempo que Deus desejar, necessariamente passaremos por momentos de tristeza. Ou seja, é algo necessário. Por provações, por momentos sozinhos, momentos de dúvidas, momentos que questionamos a Deus, momentos que achamos que Deus está em silêncio, que o teto, a nossa oração não passa do teto. Mas Pedro afirma que tudo isso acontece, como diz na continuação do texto, para ser confirmado o valor da nossa fé. Irmão, se o irmão está passando por uma provação muito grande, é porque o Senhor o ama. Mas o Senhor quer tratar o seu coração. É no sofrimento, irmãos, que temos a certeza da nossa salvação. Já pensaram nisso? É no momento de dificuldade que devemos buscar mais e mais o nosso Salvador. É no momento de dúvidas que temos que ter a certeza que Cristo é a verdade. É no momento de escassez que temos que ter a certeza que Cristo é a nossa fartura. A nossa fé sempre será provada constantemente. A nossa vida aqui na terra será regada por lágrimas. Assim como foram a vida dos perseguidos aqui no contexto dessa primeira carta do apóstolo Pedro. Mas é através dos sofrimentos que temos a certeza do amor de Deus. Não caiam na cilada de Satanás, que muitas igrejas vêm pregando por aí, em que não faz parte da vida do crente sofrer, em que não faz parte da vida do crente a pobreza, que crente que é crente tem que ser próspero, não deve passar pelo sofrimento. Isso é mentira de Satanás, irmãos. As pessoas estão sendo enganadas. O Senhor disse que no mundo nós teremos aflições, mas como nós vamos reagir a elas, que é o nosso diferencial, porque nós sabemos que Cristo já venceu todas. Mas o que diz no versículo 7, ele continua, é incrível esse texto, veja lá. No versículo 7 ele diz: para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que ouro perecível, mesmo apurado com fogo. Ele compara a nossa fé ao ouro perecível. Pedro usa uma imagem aqui, né? Uma imagem muito interessante. Ele diz que a nossa fé é o ouro, mas é um ouro que deve ser apurado com fogo. Alguém sabe como é que se torna um fogo puro, apurado? Alguém já viu? Como o ourives faz, né? Ele pega aquela pedra lá de ouro, aquele pedacinho de ouro, né? Que muitas vezes, na maioria das vezes, está misturado com outros elementos ali, outros elementos junto com ouro, e para que seja purificado, para que esteja só ouro ali, ele aquece a uma temperatura que chega, eu pesquisando, né? Chega até 1025 graus Celsius. Isso é muito quente, né? A gente, 40 graus, a gente já está suando aqui hoje de manhã, né? Está um calor danado. E não chegou a, acho que 35, não deve ter chegado, né?
a 1025 graus Celsius. O ouro deve ser levado ao fogo nessa temperatura para que toda a impureza, todos aqueles outros elementos que não têm valor saiam e fique somente a pedra preciosa, o ouro, ele seja limpo, ouro puro. E depois que o ouro puro ele é aquecido, e aí o ourives começa a dar forma àquele ouro e chegar no objeto que ele tem propósito, né? O objeto proposto, talvez uma aliança, né? Se você quiser fazer uma aliança, passa por esse processo, e aí ele dá forma àquilo ali. Irmãos, Pedro deixa muito claro que a nossa fé é como um ouro. E o nosso sofrimento são esses 1025 graus Celsius durante toda a nossa vida aqui na Terra. Aquele povo que estava sendo perseguido de cidade em cidade, soube exatamente o que o apóstolo Pedro estava dizendo aqui. Eles estavam passando exatamente por isso. É como se o apóstolo Pedro tivesse escrito na ferida dele, sabe? Vocês estão sendo provados, a fé de vocês é um ouro, mas para que o ouro seja puro, vocês vão passar pela fornalha, pelo fogo. Vocês vão sofrer a purificação, vocês vão passar por temperaturas absurdamente altas, imensas tribulações, serão difíceis de passar, mas tudo isso, irmão, no final, resultará numa linda joia, pura, cheia de glória e brilho. Todo esse processo na nossa vida, irmãos, redundará, como diz o texto, em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Passaremos por muitos momentos tristes na nossa vida. Lembrem-se, quando vocês tiverem passado por esses momentos tristes, o Senhor está purificando a sua vida, assim como um ouro apurado. Pedro, ele conclui nos versos 8 e 9, afirmando, vejam lá: a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. A quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória, obtendo. Veja, esse texto é magnífico. Pedro, ele sabia que a maioria dos peregrinos não conheceram Jesus Cristo em carne, encarnado, né? Mas Pedro disse que mesmo assim ele os amou. Por isso que ele disse, que não havendo visto, amais. E continua, né? No qual não vendo agora, mas crendo, né? Aquele que crê. Assim como os cristãos a quem Pedro escreve, muitos talvez não tiveram esse privilégio de conhecer o Senhor Jesus Cristo como o próprio apóstolo Pedro conheceu, de ver o nosso Senhor Jesus Cristo em carne e osso. Mas assim como eles, também devemos amá-lo, amar o Senhor Jesus Cristo e crer nele. Assim como eles, também nós não vemos o Senhor Jesus Cristo, mas nós o amamos, porque não é o ver que nos faz amar, mas é a obra dele. É essa certeza, irmãos, é o crer no Senhor, é essa certeza que é baseada na nossa alegria. Essa alegria, o apóstolo Pedro vai dizer aqui, eu não consigo dizer, veja, é indizível, eu não tenho palavras para descrever a alegria que eu sinto em Cristo. Pedro está escrevendo para um povo que está passando por situações horrivelmente difíceis, né? Pedro vai dizer, eu sou alegre, vocês devem ser alegres, de forma que eu não tenho palavras para descrever essa alegria, e cheio de glória, né? Chegando ao objetivo principal da vossa fé, que é a salvação da nossa alma. Para encerrar, irmãos, todos os problemas que passamos em nossas vidas, as provações, as tribulações, quando nós somos purificados como ouro, isso tudo não deve roubar a nossa alegria. Quando o momento de entrar na fornalha, a 1025 graus Celsius, chegar na temperatura mais alta da nossa vida, é nesse momento que nós devemos estar alegres, mesmo sabendo que é tão difícil.
É nesse momento que a gente não olha para o nosso presente, mas a gente olha para o nosso futuro. Pois a nossa alegria, irmão, não está nesse mundo, não é dessa pátria. A nossa alegria está no céu, no dia de alva de Jesus Cristo.